Maravilha, pessoal! O tablete mais completo do planeta. Isso mesmo. Genoxidil. Mais pessoas entrando aqui, né? Vamos ver quem que entrou de novo aqui. João, Juvenal, Pedro, Regina, Vera, Azildo, já falei, Eva, Silvio, sejam muito bem-vindos. Gomes, Guilherme, Guilhermina, desculpa, Andras, Alessandra, é um prazer ter todos vocês aqui. A gente está preparando, a Bruna já está preparando o material do treinamento, e já já a gente já vai começar o nosso treinamento aí de terça-feira, às 8 horas. Pode entrar que o Gilberto vai compartilhar minha tela. Maravilha, maravilha. Então, Bruna, Por favor. seja muito bem-vinda nessa terça-feira Obrigada. maravilhosa e vamos continuar aí com esse treinamento fantástico que você trouxe para a gente aí. Tá bom, Bruna? Agora é com você aí. Zanotti, Joia. passa a tela aí para ela e vamos que vamos. Vamos lá. Ixi, a tela do Zanotti está ruim. Vamos lá, eu vou abrir aqui no meu outro também. Pessoal, boa noite, agora deu certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, família NBN Living. Prazer estar com vocês essa noite. Mais uma noite compartilhando aí conhecimentos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre neoplasias, né? Sobre o câncer. E pode passar, Zanotti. Por favor. Vai mudar um pouquinho a letra, acredito, mas vamos lá. Bom, nós somos aí uma grande família, né, a nível internacional, e aí eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre as 10 razões, né, para estarmos aí, né, nessa empresa maravilhosa que é a NBN Living. Tá? Nós estamos aí com 30 anos de experiência, com os nossos laboratórios próprios, com as certificações a nível internacional, com uma equipe técnica científica, né, por trás de tudo isso, que são biólogos, químicos, os médicos, nutrólogos, nutricionistas, a nossa tecnologia genoxidil homologada, que eu gosto sempre de explicar o que significa, com os nossos procedimentos orgânicos, né, que são a nossa matéria-prima, ela é 100% orgânica e de origem do local, né? Então, nosso produto ele é natural, né, sem reações adversas, nosso plano de negócio generoso, residuais 75%, e a nossa empresa está aí, né, numa expansão mundial e é uma companhia global. Aqui são logotipos dos nossos laboratórios, né? Que é Herbolares Internacional, com anexo Chifarma. Próximo. Tá. As certificações, né? Cada país aí tem a sua certificação, tem a sua instituição sanitária que traz para a nossa empresa, né? As certificações a nível mundial, né? E aqui são alguns exemplos, né? FDA, o USDA Orgânico, Sagarco, Anvisa, dentre outras. Os nossos escritórios, né, as nossas sedes corporativas, né, que estamos aí em 18 países e mais 75 países distribuindo, né, e a empresa está aí nessa expansão maravilhosa, distribuindo saúde, né, para as pessoas. Bom, aqui são os nossos sistemas de saúde, né? Que os produtos da NBN, né? Todos trabalham em sistemas de saúde, tá? E nosso primeiro sistema de saúde é o antioxidante. Temos também o nosso sistema imunológico, nutrição celular, desintoxicação e anti-idade. Aqui são as nossas redes sociais, eu peço para que vocês entrem, curtam, compartilhem, né? Sigam as nossas redes sociais, que é a NBN Living BR Oficial e a NBN Living Oficial, né? Que é a do México.
mas entre lá, olhe, sempre tem alguma coisinha para vocês poderem compartilhar até nas redes sociais de vocês. Tá? Aqui algumas informações importantes, tá? Com mais de 1.000 produtos de sucesso, né? O Genoxidil, ele foi um estudo onde se juntaram aí os componentes dos melhores produtos e produziram ele, né? Está aí no mercado já há 4 anos, beneficiando muitas pessoas desde 2018. Tá? A tecnologia Genoxidil aprovada, ela significa aí que por mais de 36 horas, os nossos cientistas, eles aplicam 5 processos que são confidenciais a todos os ingredientes, tá? São processos o quê? Aprovados, ou seja, ele é padronizado para todos. Então, independente da quantidade de fitonutrientes, né, que é indicada aí pelo Ministério de Saúde de cada país, né, os depoimentos e os benefícios, eles vão ser semelhantes, né, a nível mundial. Então, isso é realmente o que há de mais moderno, né? A NBN Living, ela desenvolve fórmulas que elas vão funcionar em diferentes sistemas e vias metabólicas, tá? Então, toda essa qualidade, essa potência dos produtos são esses processos realizados lá no México, né? Isso é feito a nível mundial, como eu mencionei. E um desses processos aí é a nanotecnologia, né? Onde se reduz a célula ao mínimo tamanho possível, potencializando aí os seus efeitos. Então, vamos lá. Nós da NBN Living não fabricamos medicamentos, isso é muito importante, tá? Nós não curamos doenças. Isso funciona aí, né? É baseado no princípio de quando você dá à sua célula o que ela necessita, elas se recuperam, elas se regeneram. Então, quando nós nos curamos, não tem um milagre, existe uma explicação científica, é o que? Você aumentando sua glutationa, diminuindo os radicais livres, os nossos tecidos e órgãos vão começar aí a trabalhar, né, de uma maneira correta. Então, vamos falar um pouquinho sobre o câncer, né? Alguns tipos de câncer, os sintomas, sobre a fisiopatologia, para vocês entenderem, e também sobre os fitonutrientes. Eu vou passar no meu outro aqui. Espera aí, aqui, ó. Então, vamos lá. Então, o corpo humano, ele é aí formado, né, por trilhões de células vivas, tá? E essas células normais do nosso corpo, elas crescem, se dividem e morrem, né, de forma ordenada, tá? Durante os primeiros anos de vida de uma pessoa, as células, né, normais, elas se dividem mais rapidamente para poder permitir que a pessoa o quê? Se desenvolva. Aí, na fase adulta, a maioria das células se divide apenas para quê? Para substituir as nossas células que foram o quê? Desgastadas, né? E as células que morreram para reparar os danos. Isso são células normais, tá? O câncer, pessoal, ele é aí um nome genérico para um grupo aí de mais de 200 doenças, tá? E ela é conhecida aí como neoplasia, tá? A ciência que estuda o câncer é a oncologia, e o oncologista é aquele profissional que trata a doença. Os cânceres que não forem tratados, né, eles causam aí doenças graves, né, e morte. Então, é bem sério. As células cancerosas. Então, o câncer ele se inicia aí quando as células de algum órgão ou tecido do corpo eles começam a crescer fora de controle. E esse crescimento ele é diferente do crescimento celular normal, né? Em vez de morrer, as células cancerosas continuam crescendo e formando novas células, né, que não são normais, que são anômalas. Então, as células cancerosas também podem o quê? Invadir outros tecidos. Tem algo que, né, por exemplo, as células normais elas não fazem. Então, o crescimento fora de controle, essa invasão dos tecidos, que torna essa célula cancerosa. Então, esse corpo humano aí é formado por trilhões de células que vão se multiplicar por um processo chamado o quê? Divisão celular. Tá? Em condições normais, esse processo é ordenado e controlado e é responsável pela formação, né, e o crescimento e a regeneração dos tecidos aí saudáveis do nosso corpo. Então, em contrapartida, existem algumas situações nas quais essas células, por diversas razões, elas vão sofrer aí uma mudança tecnicamente chamada de carcinogênese.
organogênese, e elas vão assumir características bem aberrantes, sabe? Comparadas aí a umas células normais. Elas são bem diferentes, sabe? De uma célula normal. E essas células perdem a capacidade de limitar e controlar seu próprio crescimento, passando então a se multiplicar de uma forma muito rápida, né? E sem nenhum controle. Então, vamos falar um pouquinho sobre o câncer e o DNA. As células, elas se tornam aí cancerosas, tá? Devido ao quê? A um dano no nosso DNA. O DNA, o que ele é? Ele é um composto orgânico, né? Cujas moléculas contêm aí as instruções genéticas, né, de todas as nossas células, tá? Nós normalmente nos parecemos com os nossos pais, né? Porque eles são aí a fonte do nosso DNA. No entanto, o DNA nos afeta muito mais do que só isso, somente essa informação. Então, as pessoas podem herdar um DNA anômalo, mas a maioria dos danos do DNA é causada por quê? Por erros que ocorrem quando a célula normal ela está ali se multiplicando, ou por alguma exposição, né, a algum elemento do meio ambiente, por exemplo, tá? Então, às vezes, a causa do dano do DNA, ao DNA pode ser algo muito óbvio, como, por exemplo, um tabagismo, uma exposição ao sol, mas é raro a gente saber o que causa realmente, né, o câncer, tá, na pessoa. Então, na maioria dos casos, as células cancerígenas, elas formam aí o quê? Um tumor. No entanto, alguns cânceres, né, como o caso da leucemia, raramente eles formam tumores, tá? Então, em vez disso, o que acontece? Essas células acometem o sangue e órgãos que vão produzir células malignas, né? Que elas vão chegar onde? A tecidos onde elas vão se desenvolver. Então, aqui nós temos alguns tipos, né, de câncer, tá? Então, nós temos quem? Os carcinomas, né, que começam na pele ou nos tecidos que revestem ou cobrem órgãos internos. Os sarcomas, que começam no osso, cartilagem, gordura, músculo, vasos sanguíneos ou outro tecido conjuntivo. As leucemias, né, que começam no tecido que produz aí o nosso sangue, como na medula óssea, e aí provoca um grande número de células anormais, né, que vão entrar na nossa corrente sanguínea. Aí temos os linfomas e os mielomas, que começam nas células do nosso sistema imunológico. E temos aí o câncer do nosso sistema nervoso central, né, que começam nos tecidos do cérebro e da medula espinhal. Tumores benignos. Nem todos os tumores eles são malignos, tá, pessoal? Os tumores não cancerígenos, né, são aqueles chamados benignos. E eles podem nos causar muitos problemas, né, como crescerem em demasia, né, pressionarem outros órgãos e tecidos saudáveis. No entanto, eles não invadem outros tecidos e órgãos. Então, nessa forma, eles não se disseminam para outras partes do corpo, né? Que é no caso da metástase. E aí eu coloquei uma definiçãozinha de metástase para vocês, tá? São as células cancerosas que costumam se espalhar para outras partes do corpo, né? E elas começam a crescer e a formar novos tumores. Então, isso acontece quando as células cancerosas entram lá na nossa corrente sanguínea, nos vasos linfáticos do nosso corpo. Então, ao longo do tempo, os tumores vão o quê? Substituir aí esse tecido normal. Então, esse processo, né, de disseminação do câncer, que é denominado metástase. Que eu coloquei uns fatores de risco para vocês, tá? Nós temos fatores de riscos externos, né? Que é a exposição aí a radiações, exposição a produtos químicos, vírus, consumo de cigarro, de álcool, uma dieta inadequada, né? O sedentarismo, ali, a falta de exercícios físicos, né? Exposição ocupacional, né? Ali no seu trabalho, por exemplo. E tem fatores internos, né? Que aí é o sistema imunológico que vai estar comprometido, uma predisposição genética, lembrando que hoje, né, muitas das doenças, elas não são mais caracterizadas só por origem genética, né? Está muito influenciado muito mais por esses fatores, né, que eu citei em cima, que são os fatores externos, tá? E hormônios. Então, sinais de alerta do câncer. Eu coloquei alguns sinais de alerta para vocês, tá?
O diagnóstico em estágio inicial, pessoal, é um desafio, já que muitos dos sintomas eles afetam as condições gerais de saúde do corpo e eles podem aí ser confundidos com alguns sintomas de outras doenças. Então, eles são bem parecidos com os sintomas de outras doenças, tá? E quais são eles, né? Quais são alguns exemplos? Uma perda de peso muito rápido e inexplicável, um cansaço extremo, fora do normal, né? Quando você vai realizar atividades simples aí do seu cotidiano, dores persistentes e sem explicação, que não foram causadas por movimentos repetitivos, esforço acima do normal ou traumas, uma febre que ela vai e vem, né? Sem estar acompanhada de sintomas gripais ou inflamações, né? Tradicionais. Alterações na fezes, na urina, problemas de cicatrização e manchas na pele, sangramento aí de qualquer tamanho, sem razão nenhuma, né? Como é o caso de cortes, machucados, por exemplo. E nas mulheres é importante aí prestar uma atenção nas diferenças entre o sangue menstrual, né, e o sangramento, né, fora de época, tá? E o surgimento de caroços, protuberâncias e inchaços de qualquer parte do nosso corpo. Então, pessoal, ao perceber aí um ou mais dos sintomas, o que é bacana? É essencial procurar uma ajuda médica e poder avaliar as condições de saúde, né? Além disso, os pacientes que têm algum histórico na família, né, tem que prestar mais atenção ainda e realizar esse acompanhamento com o oncologista para checar, né, sinais de desenvolvimento, iniciar aí todo o protocolo para prevenção dele, tá? Além dos sinais gerais, cada câncer ele vai se manifestar aí através de sintomas, né, e particularidades muito próprias, tá? Então, atualmente, milhões de pessoas elas estão vivendo com câncer ou já tiveram e trataram aí, né, uma neoplasia. Então, o risco de desenvolver vários tipos de câncer, ele pode ser reduzido como? Tá? E aí eu quero frisar que não só o câncer, como qualquer doença, tá, pessoal? Ele pode ser reduzido por mudanças no estilo de vida da pessoa, tá? Como, por exemplo, você não fumar, né? Limitar sua exposição aí ao sol, ser fisicamente ativo, né? Que eu sempre falo, se movimentar, né? Movimentar seu corpo, manter uma alimentação saudável juntamente a uma suplementação adequada. Por outro lado, existem exames de rastreamentos que podem ser aí realizados, né, para alguns tipos de câncer, né, que é o que chama-se PET scan, para que possa ser feito aí o diagnóstico precoce da doença, tá? Então, quando as chances de cura são melhores e maiores, né, do que quando é diagnosticada aí em estágios mais avançados. Então, é importante toda esses exames, né, prévios, tá? Então, falar um pouquinho sobre as causas da desnutrição, né, que me compete aí como nutricionista, tá? Anorexia. Então, a anorexia, ela é a perda de apetite ou da vontade de comer, tá? É um distúrbio aí alimentar que provoca uma perda de peso acima do que é considerado o normal, né? Que é considerado saudável aí para a tua altura e a idade, tá? A anorexia, ela é um sintoma comum em pacientes com câncer, muito comum, e ela pode se manifestar já lá no início da doença, né? Ou conforme ela vai se avançando e se disseminando. Então, a causa mais comum dela, a causa mais comum, então, aí, né, de desnutrição em paciente com câncer é a anorexia. Outra causa é a caquexia, que se caracteriza aí pela perda de peso, isso também é muito comum, né? Além dessa perda de massa corpórea, e também tem, né, do tecido adiposo. Então, na caquexia, a massa corporal ela não pode ser reposta apenas com alimentação. No entanto, alguns pacientes até conseguem se alimentar, né, corretamente, mas eles não conseguem o quê? Armazenar a gordura, nem manter a massa magra devido à doença, né? Que ela vai eu costumo falar que ela vai te sugando, né? Então, alguns tipos de câncer, eles mudam aí a maneira como o corpo ele vai absorver determinados nutrientes. Tumores na região do estômago, intestino e pescoço, eles podem afetar aí a absorção de proteínas, carboidratos e gorduras pelo organismo. Então, é muito importante nessas situações a pessoa, né, aumentar o aporte principalmente de proteína, para poder, né, para poder não, porque como você já perde muita massa magra, né, massa muscular, que é a massa magra, é importante isso. Então vamos lá.
Vamos falar, então, sobre as vitaminas, minerais e fitonutrientes que temos aí na formulação do Genoxidil, que são muito importantes para a prevenção, e eles vão atuar como coadjuvante, vão atuar ali, né, junto com o tratamento das neoplasias, né, dos cânceres. Então, vamos começar aí falando um pouco sobre os fitonutrientes, tá? O mecanismo de ação, tá? O que ele ajuda aí? Na redução do estresse oxidativo, na reparação do DNA, inibe a inibição de fatores de sinalização e enzimas que estão envolvidas na carcinogênese, né? Carcinogênese é o processo aí, né, de formação do câncer, estímulo da medula óssea, do nosso sistema imunológico e hepatoproteção, né, que é do nosso fígado. Então, a alimentação inadequada, ela é uma das principais vilãs para a incidência do câncer. E ela vai contribuir aí em cerca de 30%. É muito alto o índice. Então, tem que se alimentar bacana. O câncer faz com que os pacientes eles apresentem o quê? Uma demanda metabólica, quer dizer que é necessário que você tenha o quê? Mais energia para poder realizar as mesmas funções que você já realizava. Então, com isso, o que acontece? O gasto de energia, o gasto das vitaminas, no caso, ela vai aumentar. E a quantidade dessa substância presente no corpo pode não ser o quê? Suficiente. Então, você precisa, né, sempre de mais nutrientes ali. Então, os números são os compostos bioativos aí que são presentes nos alimentos, né, e atuam na quimioprevenção do câncer. Então, por isso a necessidade hoje de uma suplementação, né, porque hoje você também, além de tudo, né, além do alimento não conseguir fornecer tudo que ele, né, deveria, né, por conta, né, por inúmeros motivos, né, você também, né, tem essa parte de que o seu organismo, né, vai precisar muito que você reponha isso através de uma outra forma, que é a suplementação. Então, vamos lá. A baixa ingestão alimentar em pacientes com câncer, ela não é limitada apenas em macronutrientes, que é quem? Proteínas, carboidratos e lipídios e gorduras. Mas também, né, ela entra aí, né, com vitaminas e minerais. Isso é observado bem em pacientes em tratamentos com radioterapia e quimioterapia. Eles vão apresentar o quê? Uma perda muito rápida, né? Por quê? Né? Em decorrência aí de vômitos e diarreias, né? Que são constantes, né? E são características desses tratamentos. Então, os níveis de vitamina C, D, e algumas vitaminas do complexo B, elas vão estar em nível muito inferiores na maioria dos pacientes oncológicos, tá? Quando comparados a indivíduos saudáveis. Então, outros elementos como selênio e zinco também são observados níveis inferiores e alguns com sintomas relacionados à deficiência dele. Então, tem alguns sintomas relacionados, né, que são aí a deficiência desses itens que eu falei, dessas vitaminas que eu falei, né, e também dos minerais. Então, a importância do déficit de micronutrientes, ela vai estar relacionada a quê? A alguns fatores. Ele vai comprometer a recuperação pós-cirúrgica, aumenta o risco de complicações também, né, pós-cirurgia, aumenta o risco de sistemas depressivos, também é muito característico da doença, e vai comprometer o sistema imune, né, imunológico dos pacientes. Muitos precisam aí, né, tomar injeções para poder melhorar o sistema imunológico. Isso é muito comum em pacientes com câncer. Então, vamos falar um pouquinho da cúrcuma, né, que faz parte aí do grupo dos carotenoides. E ela é uma planta bastante conhecida mundialmente em virtude das suas, né, propriedades medicinais, né, e do seu uso aí na culinária, né, que eu gosto sempre de dar muitas dicas sobre ela, falar bastante sobre ela. Ela é um ingrediente ativo, né, da especiaria da cúrcuma e atua aí muito efetivamente aí no nosso reforço imunológico e anti-inflamatório. Tá? Mas um dos maiores valores dela está aí no potencial quê? Anticancerígeno, tá? Que é uma das propriedades aí que nós vemos aí mais na literatura. Então, o mecanismo de ação dela uma vez que ela atinge as células, ela afeta aí mais de 100 vias diferentes, incluindo uma via biológica necessária para o desenvolvimento do melanoma e de outros tipos de câncer. Tá? E aqui eu coloquei alguns benefícios, né, dela, que ela é anti-inflamatória, antioxidante, anti-anginogênica, né, que é no tratamento aí ocular,
Ela é anti-invasiva, hepatoprotetora, desintoxicante, e ela potencializa a químio e a rádio. Então, ela é muito bacana. E aí eu coloquei a NRF2 e o câncer, né? Que é a proteína NRF2. Eu linkei a proteína NRF2 à curcumina, por quê? Porque a curcumina, ele é um ativador dessa proteína, né? E ela é um dos ingredientes que nós temos aí no genoxidil. Então, a proteína F2, ele quer, é uma proteína intracelular, né, que está dentro das nossas células, e ela é vital para quê? Para um bom funcionamento do nosso sistema antioxidante, né? O sistema antioxidante das nossas células. E ela é antioxidante, anti-inflamatória e anticancerígena, e induz aí a apoptose, que é uma morte aí natural das nossas células. Ela ativa mais de 25 mil genes que regulam as funções antioxidantes e os processos aí de envelhecimento. Então, ela demonstra o quê? Ela demonstrou o quê? Os estudos demonstraram, né, que ela contribui aí para quê? Para uma quimiorresistência das células cancerígenas, né? Bem como a carcinogênese, né, que é esse processo aí de formação, então é importante o uso dela, né? Devido ao quê? À inflamação. Então, isso foi aí baseado em estudos. Aí o próximo item é o licopeno, né? É um outro fitonutriente, que ele também é um carotenoide, que ele tem o quê? As pigmentações vermelhas aí nos alimentos vegetais, né? E aí alguns deles são o tomate, né? A goiaba vermelha, a pitanga, o mamão e a melancia. Temos também o pimentão vermelho, que é riquíssimo. E ele atua aí como um poderoso antioxidante, né? Com alguns benefícios aí para a nossa saúde, como, por exemplo, proteção solar, melhora na saúde do coração, né? Melhora os riscos de alguns cânceres e possui ações anti-inflamatórias e na nossa resposta imune. Então, pessoal, existem evidências de que o consumo de tomate e os seus produtos, né? Eles estão relacionados à redução do risco de câncer e de doenças cardiovasculares, devido a quê? Devido a essa forte propriedade que ele tem, que é uma propriedade antioxidante, tá? Que vai atuar aí protegendo as nossas células, né? Do estresse oxidativo, né? Que vem aí, que é produzido aí pela ação dos radicais livres. Então, sua proteção recai sobre os lipídios, sobre as lipoproteínas de baixa densidade, que é o famoso LDL, e outras proteínas e o DNA. Tá? O consumo de alimentos ricos em licopeno, bem como uma maior concentração desse fitonutriente no nosso sangue, então ele foi associado aí a um risco menor de câncer, principalmente ao câncer de próstata. Então, né, aos homens, né, isso é muito importante que você faça uso aí, né, coloque aí fontes de licopeno no seu dia a dia, né, além da suplementação. Então, cada vez mais os estudos, né, eles sugerem que o consumo de licopeno ele tem um efeito muito benéfico para a nossa saúde e vai reduzir significativamente a incidência dessas patologias, né, cancerígenas, principalmente as que acometem pulmão, próstata, trato digestivo e também as doenças cardiovasculares. Um outro fitoquímico é a astaxantina, que também é um carotenoide, que é pertencente à série fitoquímica dos terpenos, tá? Ela apresenta aí alta atividade antioxidante, então até 10 vezes comparada a outros carotenoides. Então, ela tem uma propriedade antioxidante bem potente, tá? Estudos comprovam que ela pode desempenhar um papel muito importante na prevenção do câncer, inclusive de qual? Do câncer de pele, tanto para redução do estresse oxidativo e dano ao DNA, quanto essa melhora na resposta imune. E ela pode ser aí, né, esse poderoso antioxidante, ela vai combater o quê? Radicais livres também, evitando danos, né, às nossas células saudáveis do organismo. E vai prevenir aí o surgimento de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, de mama, próstata e fígado. Temos aí um outro fitoquímico, que é o resveratrol. Tá? Uma pesquisadora ela disse que atualmente
né, segundo estudos, né, atualmente ele apresenta aí entre seus efeitos positivos o aumento da expectativa de vida e redução do risco de desenvolvimentos aí, né, de diversos tipos de câncer. Então, a importância aí de colocar o resveratrol, né, o resveratrol no nosso dia a dia. A partir da técnica de sinalização celular, identificamos os mecanismos bioquímicos e moleculares que estão envolvidos no processo. Ou seja, né, o resveratrol ele vai atuar em diversos mecanismos, na capacidade de aumentar a morte celular, diminuir a proliferação, né, que é a disseminação aí de células tumorais, regular o ciclo celular e modelar sistemas antioxidantes e anti-inflamatórios, tá? Então, algumas propriedades biológicas, né? Ele tem aí atividade antioxidante, cardioprotetora, né? Protege nosso coração, neuroprotetora, protege nosso sistema, né? Nervoso, anti-inflamatória, anticancerígena, e tem mostrado importantes efeitos aí antitumorais contra alguns tipos de câncer, né? Como, por exemplo, o câncer de mama. Outro que nós temos é a clorofila, que ela desempenha aí um papel importante para tornar as plantas verdes e saudáveis, tá? Ela possui vitaminas, antioxidantes e propriedades terapêuticas que vão ter o potencial de beneficiar o seu corpo. Você pode obter aí a clorofila, né, através de plantas ou de suplementos, tá? Os suplementos, pessoal, eles são muito mais eficazes. Por quê? Porque a clorofila pode ser que ela não chegue a sobreviver até, né, no tempo de digestão, até tempo dela ser absorvida, pode ser que ela não sobreviva. Então, a suplementação aí, né, na alimentação, a suplementação é a melhor forma de você obter a clorofila. Então, as propriedades dela antimutagênicas, elas atuam aí a favor da proteção da mutação de células, que é a alteração das células, né? Evitam ocorrer o quê? Erros de cópia de material genético durante a divisão celular, né, que eu mencionei lá no início. Então, as células dos tumores, elas estão repletas de mutações genéticas, né, que não observamos aonde? Nas células saudáveis. Então, um estudo da Universidade de Oxford demonstrou que a clorofila ela possui aí tais propriedades que vão contribuir para que essas mutações não ocorram. Então, ela é muito benéfica aí também no tratamento e na prevenção do câncer. Temos outra que é a espirulina, né, que recebeu aí o título, né, de melhor alimento, né, para o futuro, né, prevenção, futuro. Então, a OMS, foi isso que quem deu esse nome foi a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS. E ela estimula aí a produção, né, de gás no nosso organismo. Ela é uma alga verde, azulada, conhecida em todo o mundo pelo seu alto teor de proteína, vegetais, minerais, vitamina, clorofila, enzimas, e ela tem aí antioxidantes todos em perfeita harmonia. A espirulina realmente ela é muito completa. Tá? E as propriedades antioxidantes, né? Ela é um beta-caroteno, ela participa aí do quê? Da eliminação dos radicais livres, né? Então, ela ajuda aquele excesso de radicais livres, né, a serem eliminados do nosso organismo. Ela aumenta aí a atividade e o número de células imunes, né? Que é importantíssimo. Também foi demonstrada aí uma melhora nas funções imunológicas ali ligada, né, ao combate ao câncer. Isso tudo, pessoal, tudo que eu coloco são baseados em estudos, para vocês terem conhecimento de quão ricos são os fitonutrientes e as vitaminas, né, e a nossa composição geral ali no nosso suplemento. Tá? Aí temos aí as vitaminas, né? Eu coloquei algumas das inúmeras vitaminas que nós temos, tá? Para vocês conhecerem. A vitamina C, ela é poderosa, ela é um potente antioxidante. O que ela vai fazer? Ela vai proteger o nosso DNA de danos, né, que ele pode vir aí a ter, né? E também vai proteger quem? As nossas mitocôndrias, né? Para quê? Para elas não serem destruídas. Eu falo muito das mitocôndrias lá dos nossos sistemas, né? Que estão responsáveis aí, né? Dentre milhões de coisas, ela é responsável ali para a produção de energia do nosso organismo. E ela também é uma vitamina que vai ajudar o quê? A matar a célula cancerígena. Então, é importante ela ali, né? No processo, né? Do câncer. Então, ela é o quê? Um quimioterápico
natural. Olha que bacana, ela é uma substância nociva para a célula cancerígena, né? E o bom é o quê? Que ela não mata a célula saudável, como é no caso da quimioterapia. Quando você faz uma quimioterapia, ela mata tanto as células saudáveis, né, quanto as células doentes. Então, ela vai ser o quê? Natural. Tá? Então, quanto mais você tiver aí com a vitamina C em dia no seu organismo, certamente o câncer ele não vai gostar. Outra vitamina é a vitamina D e seus pró-hormônios, né? Ela tem aí um alvo de um número crescente de pesquisas aí, né, nos últimos anos. O que ela vem demonstrando? A sua função, além aí, né, do metabolismo do cálcio e da formação óssea, que é o que mais nós conhecemos, né, que ajuda aí na formação óssea. Ela inclui a interação no seu sistema imunológico, né? Tendo em vista que a expressão do receptor da vitamina C e uma ampla variedade de tecidos corporais, aonde? No cérebro, no coração, na pele, intestino, próstata, mamas, células imunológicas, ossos, rins e tireoide. Então, veja a importância da vitamina C para o nosso organismo no geral. Então, baixos níveis de vitamina D, vitamina D, ela tem se mostrado aí frequentes em pacientes com câncer. Então, assim, né, estudos realizados veem que a vitamina D, né, ela é deficiente em pacientes com câncer, né? E aí, ela está associada a quê? A piora do prognóstico e progressão da doença. Então, tem que estar com a vitamina D aí em dia. A vitamina D ela tem sido associada, né, com inúmeras doenças, aí, múltiplos tipos de câncer, como qual? Mama, cólon e próstata. E também estudos recentes têm demonstrado a sua função em doenças inflamatórias e doenças inflamatórias intestinais. E tudo isso, né, a inflamação, né, ela vai gerar aí, né, ela vai colaborar, né, para que tenha aí mais radicais livres e tenha a mutação e possa se originar o câncer. Outra vitamina importante é a vitamina E, ela é uma vitamina lipossolúvel, solúvel em gordura. Ela é muito importante na prevenção do câncer. Tá? Ela protege as nossas mitocôndrias, a membrana mitocondrial, né? Do quê? Da destruição. E elas a mantêm o quê? Intacta. Então, quanto mais saudáveis forem as nossas mitocôndrias, menor a possibilidade de uma célula vir a se tornar maligna, né? Então, isso se chama o quê? Prevenção, tá? E aí eu coloquei algumas das melhores fontes de vitamina E, que é quem? O abacate, o óleo de coco, o azeite de oliva extra virgem, a manteiga ghee, oleaginosas, né, que são as castanhas, nozes, castanhas do Pará, amêndoas e etc. Ácido fólico, que é a vitamina B9. Olha, eu achei um estudo que diz que ela blinda contra o câncer. Achei bem interessante. A Sociedade Americana de Câncer, ela declarou que a vitamina B9 previne a progressão da doença. Olha que bacana. Então, o estudo ele forneceu dados para aprimorar a hipótese de que a insuficiência do ácido fólico seja um fator de risco para a ocorrência aí dos tumores malignos. Aí eu peguei aí um resumo dos minerais, tá? Os minerais que eu coloquei aqui são minerais que eles são aí fontes de quem? Principalmente da espirulina e da clorofila, tá? Então, tudo que for bom para o seu sistema imunológico vai ser bom para o câncer, né? Porque o câncer, ele você fica com o seu sistema imunológico aí deprimido, então você precisa, né, de algo para poder fortalecer, você precisa aí de meios que fortaleçam o seu sistema imunológico. Tanto em tratamento de quimioterapia, radioterapia, né, tanto no tratamento, né, com medicamentoso, enfim. Então, vamos lá. Ferro. Então, ele é muito bacana aí para o seu sistema imunológico. O zinco, que é um poderoso antioxidante, né? Sinais de deficiência do zinco, né? Que vai dar o quê? Depressão, a sua função imune vai estar comprometida. E aí, segundo estudos, né? O zinco e o cobre, eles vão desempenhar um papel fundamental na iniciação e na progressão de uma grande variedade aí de neoplasias, né? De cânceres no geral. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, para finalizar, como você pode diminuir o risco de ter câncer, né?
qual é o primeiro, né? E assim, acho que ele é o primeiro em todas as doenças, né? Não fumar, né? Os tabagistas, né? Eles são 10 vezes mais susceptíveis a ter aí o câncer de pulmão, se comparados àqueles, né, que nunca fumaram. Então, o consumo de tabaco é a causa de morte que mais pode ser prevenida atualmente. Então, é muito sério aí, né, o tabagismo. Então, abandone costumes alimentares pouco saudáveis, né? E a obesidade. Então, vamos escolher alimentos com mais fibras, grãos, né? E de pouca gordura. Então, vamos consumir mais frutas, legumes diariamente. Vamos se movimentar, praticar alguma atividade física, né? Seja fisicamente ativo e mantenha ali seu peso adequado. Evite a exposição excessiva ao sol, né? Vamos fazer uso de protetor solar e roupas, minimizando a sua exposição, porque tem aí alto índice, né, de câncer de pele, o sol, né? Evitar o consumo de álcool, porque beber grandes quantidades de álcool pode provocar aí câncer de boca, de esôfago e de fígado, tá? Vamos consumir com moderação, né? Especialmente se você, né, se você também fuma. Evite a exposição ocupacional, né? Siga normas para evitar a exposição do quê? De radiação, né? De agentes químicos e de pesticidas. Então, por último, eu coloquei aqui a suplementação. Faça o uso de uma suplementação que seja de procedência, tá, pessoal? Que tenha aí as certificações, como no caso aí do nosso Genoxidil. Então, aqui eu coloquei para vocês um material, tá? Que eu vou disponibilizar, né? Que eu preparei para vocês, que são os fitonutrientes. E eu coloquei ele ali de uma forma bem lúdica para poder associar, né? Os nossos sistemas com os nossos fitonutrientes, tá? Eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso site, tá bom? Da mesma forma que tem o manual, para que vocês tenham conhecimento e possam mostrar para os seus clientes, né? E também eu vou falar novamente sobre os nossos sistemas para estar frisando mais sobre o assunto. Então, pessoal, hoje a gente abordou aí sobre o câncer, que é uma doença que está aí muita prevalência em nosso país, no mundo, né? Então a gente precisa aí cuidar para que tenha menos inflamação e principalmente cuidar da prevenção, porque vocês viram que ele está aí 30% dos casos eles estão ligados aí a quê? À alimentação. Então vamos mudar o estilo de vida, vamos nos alimentar melhor, nos hidratar, fazer uso de um bom suplemento, né? E a prática de atividade física, que é sempre fundamental, é sempre um ponto muito importante na vida de todos, tá? Eu agradeço aí pela atenção de todos, eu desejo uma excelente noite, uma semana muito abençoada, e a semana que vem eu volto aí com um tema diferente e no meu computador, que eu vou, com certeza já vai estar arrumado, e aí eu vou passar os slides e fica mais fácil até para vocês conseguirem seguir aí o conteúdo. Eu agradeço, tenham uma boa noite. Maravilha, maravilha, Bruna. Muito obrigado por mais essa aula hoje aí sobre os fitonutrientes, né? E tudo isso que você falou aí, né? A maioria desses componentes aí tem no nosso suplemento Genoxidil. Então, hoje ele é considerado um dos suplementos mais completos do planeta em nanotecnologia, né? Então, a gente está chegando no Brasil, eu estou fazendo agora 13 para 14 meses já na empresa, trabalhando junto com o Genoxidil, a gente vai vendo que o Genoxidil muda de verdade a saúde das pessoas e a gente está tendo resultado aí no Brasil inteiro com o nosso produto, né? E também na área financeira, as pessoas que estão levando esse benefício de saúde para as pessoas também estão resolvendo a sua vida financeira, que isso também é muito bom, né? A gente ter saúde e ter saúde financeira, onde a gente possa estar tendo tranquilidade de levar esse produto para milhares de famílias aí no Brasil e no mundo, né? Uma empresa que está chegando em 75 países no mundo, né, com um produto excepcional que é o Genoxidil, fora os outros produtos que já está em análise aí para estar entrando no Brasil também, para estar ajudando na suplementação alimentar.
Então, a gente fica muito feliz de participar da empresa. Hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira, amanhã é dia de depoimentos aqui no nossa live das 8 horas da noite, onde a gente traz as pessoas e mostrar o que esse produto vem fazendo na vida das pessoas. Na quinta-feira a gente tem fala sobre a companhia, falamos sobre as formas de ganho. Na sexta-feira também falamos. Então, temos live todos os dias às 8 horas aqui, cada dia um tema. Segunda-feira, treinamento com o nosso gerente geral, Everton Tomás. Na terça, com a Bruna. E no decorrer da semana. E também, aqueles que quiserem ver, né, treinamentos em espanhol, todo dia, aqui do Brasil, ao meio-dia, temos a conferência mundial, onde tem médicos e palestrantes falando sobre o nosso produto, sobre o benefício dele para a saúde. Então, quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui na sala hoje. É sempre um prazer estar junto com vocês, sempre um prazer estar aqui podendo passar um pouco da experiência da gente na companhia e com esse treinamento maravilhoso que a Bruna nos traz toda terça-feira. Parabéns, Bruna, parabéns por mais esse treinamento aí. Ficou gravado, aquelas pessoas que não podem vir por algum motivo no horário, amanhã a gente vai disponibilizar em todos os nossos canais aí e nos WhatsApps, tá bom? Uma ótima noite a todos vocês aí, vamos passar mais um videozinho aí, que Deus abençoe todo mundo na sua semana aí. Um abraço a todos. Amém. Todas as pesquisas científicas de hoje confirmam que existem pelo menos 5 sistemas que intervêm no envelhecimento, nas doenças e no estresse oxidativo. Maus hábitos alimentares, falta de exercícios e estresse também influenciam na geração de radicais livres altamente prejudiciais para a saúde. Genoxidil é uma fórmula magistral que atua nestes 5 sistemas e para isso utiliza muitos fitonutrientes e 5 processos de fabricação especializados. Um dos quais é conhecido como nanotecnologia, pela qual é possível dividir uma molécula centenas de vezes menor, potencializando assim seus benefícios. Esses 5 sistemas são: proteína NRF2, antioxidantes externos, telômeros, células-tronco e sirtuínas, sistema anti-envelhecimento. A proteína NRF2, conhecida como proteína mestre, ativa mais de 2.000 genes relacionados à saúde. Uma função essencial da proteína NRF2 é a produção de glutationa, superóxido dismutase e enzimas catálise no nível da mitocondria, que juntas neutralizam mais de 1 milhão de radicais livres por segundo. Cúrcuma, teanina, alecrim e chá verde são conhecidos como estimuladores da proteína NRF2. E esses ingredientes estão presentes em Genoxidil, sistema antioxidante. Glutationa reduzida é um poderoso antioxidante que estimula e fortalece o sistema imunológico, prevenindo problemas crônicos degenerativos. Glutationa reduzida é presente no Genoxidil, sistema telomerase. As extremidades dos cromossomos são chamadas de telômetros, e estes perdem material genético ao longo do tempo, causando um encurtamento deles. Existe uma molécula chamada TA65 dentro do astragalo capaz de reverter esse processo de encurtamento. O astragalus está presente no Genoxidil, sistema de células-tronco. De acordo com o New England Journal of Medicine, a produção de as células-tronco na medula óssea diminuem com a idade. A evidência científica tem demonstrado que a alga sinofisária estimula a liberação de células-tronco. O alga-alfa é presente no Genoxidil. Sistema sirtuna. Sirtuínas são enzimas que regulam os genes responsáveis pelo processo metabólico relacionado ao envelhecimento. De acordo com uma pesquisa do Dr. David Sinclair, da Universidade de Harvard, essas enzimas são estimuladas pelo resveratrol, e o resveratrol é presente no Genoxidil. Genoxidil contém um sistema de nutrição celular enriquecido com polissacarídeos, peptidicos e um sistema de desintoxicação baseado em dente de leão, de acordo com pesquisas da Universidade de Maryland e Colômbia. Isso sempre será de grande benefício para o nosso corpo. Tanto os polissacarídeos peptídeos como o dente de leão estão presentes no Genoxidil. Por esse e muitos outros motivos, o Genoxidil é considerado por especialistas em todo o mundo como o tablete mais completo do planeta.